Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos resolver esta questão do ITA 2022, segunda fase, a respeito de gases ideais. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Então, vamos à resolução do problema. Uma cidade localiza-se ao nível do mar, próxima à costa oceânica, a oeste e a poucos quilômetros de uma cordilheira. Durante o dia, uma brisa constante, úmida, de ar flui da costa para a montanha. Um barômetro localizado na cidade indica uma pressão de 100 quilopascais e a temperatura lá está de 25 graus Celsius. Por sua vez, um outro barômetro localizado no ponto mais alto da cordilheira indica uma pressão de 80 quilopascais. Considere que o calor específico molar do ar a volume constante vale 2R. Se necessário, considere que a raiz cúbica de 2 é aproximadamente 1,26 e que a raiz cúbica de 10 é aproximadamente 2,15. Item A. Estime a temperatura no ponto mais alto da cordilheira em Kelvin. Inicialmente, façamos um esquema do que vai acontecer no problema. A camada de ar aqui de baixo, a 100 kPa e 298 Kelvin, correspondente aos 25 graus Celsius. Essa massa aqui de ar vai subir, reduzindo a pressão e tendo uma mudança na temperatura. Considerando a diabática transformação, considerando que essa brisa sobe e não ocorre trocas de calor relevantes com a vizinhança, a gente consegue estimar o valor da temperatura lá em cima. Mas para isso a gente vai precisar conhecer o expoente de Poisson, que será obtido por meio do calor específico molar do ar a volume constante, que nesse problema vale 2R. Eu costumo representar o calor específico molar pela letra C cedilha. Fique à vontade para usar a letra que achar mais interessante. Então aqui o nosso gama, o expoente de Poisson, vai ser Cp sobre Cv. Mas, de acordo com a relação de Mayer, o valor de Cp, que é o calor específico molar, a pressão constante, vai ser o Cv mais R. Colocando aqui Cv mais R sobre Cv, o valor do Cv é 2R, de acordo com o enunciado, a gente descobre que o valor de gama vai valer 3 meios, ou 1,5. Na transformação adiabática, é fácil recorrer à memória de que P0V0 elevado a gama é igual a P vezes V elevado a gama. Mas aqui neste problema, nós não vamos ter o volume para trabalhar. A gente verifica relações entre pressão e temperatura. Para chegar a isso, nós vamos lembrar que P0V0 sobre T0 é igual a P vezes V sobre T, a lei geral dos gases. Para facilitar ainda mais, vou elevar a gama dos dois lados. E você talvez se pergunte, para que, Douglas? Porque agora, se eu dividir a expressão de cima pela de baixo, o V0 elevado a gama e o V elevado a gama, esses vão se cancelar. E a gente fica com a seguinte expressão. P0 elevado a 1 menos gama vezes T0 elevado a gama vai ser igual. Então, a P elevado a 1 menos gama vezes T elevado a gama. Se a gente quiser, vamos colocar aqui 1, né? P1, V1, P1, V1, T1, e a gente pode encontrar o valor de T1. Isolando o valor de T1, ele vai ser igual a T0 vezes P0 sobre P1, esse conjunto aqui, elevado a 1 menos gama sobre gama. Se você for com um pouco de paciência, consegue verificar isso daqui. A gente passa o P1 elevado a 1 menos gama aqui para o outro lado e depois divide todos os expoentes por gama, ficando com este resultado. A gente ainda verifica que dá para a gente trocar a ordem do P0 com o P1 se fizer o seguinte, se a gente trocar o sinal do numerador. Então, ficamos com P1
sobre P0. E o expoente, né? Trocar o sinal do expoente. Então, a gente vai colocar gama menos 1 sobre gama. O valor, então, de T1 vai ser T0, que é 298 Kelvin, vezes P1, o valor de P1, 80, sobre P0, que é 100, isso aqui elevado a gama, que é 3 meios, menos 1 sobre 3 meios. Isso vai dar para a gente, ali em cima, 1 meio dividido por 1/3. Então, aliás, por 3 meios. Então, nós vamos encontrar que isso daí vai nos dar 1/3. Então, já vamos colocar que isso aqui é 1/3. Dá para cancelar 0 com 0, e isso nos dá que a raiz cúbica de 8, nós sabemos que vale 2. E a raiz cúbica de 10, a gente tem no enunciado uma aproximação, não é verdade? Sabendo disso, raiz cúbica de 10, 2,15. Isso aqui vai ser, então, aproximadamente igual a 277,2. Aqui nós vamos ter o resultado em Kelvin, como foi pedido pelo enunciado. Então, resposta do item A, 277,2 Kelvin para a temperatura lá em cima. Agora, no item B, se pergunta, considerando uma umidade relativa φ0 50% ao nível do mar e φ1 10% no ponto mais alto da cordilheira, estime o volume de água em metros cúbicos que precipita por hora na trajetória da brisa entre a cidade e o pico se o fluxo médio de ar seco que alcança o topo da cordilheira for de 2 vezes 10 a 9 quilogramas por hora. A pressão parcial do vapor vai ser o valor da umidade relativa multiplicada pela pressão máxima de vapor. A gente sabe a umidade relativa porque foi fornecido o dado. A gente vai descobrir a pressão máxima de vapor, a chamada pressão de vapor saturada, aqui olhando para este gráfico. A gente verifica que a 25 graus Celsius a pressão máxima de vapor é de 3,4 quilopascals. Fazendo a multiplicação disso pelos 50%, encontramos 1,7 quilopascals. Vamos agora para a segunda parte. Olha, lá no alto a temperatura é de 4,2 graus Celsius. Para 4,2 graus Celsius, a pressão máxima de vapor no gráfico fornecido no enunciado vale 0,8 quilopascals. Mas nós temos apenas 10% disso, o que nos leva a 0,08 quilopascals. A constante universal dos gases corresponde à pressão do vapor vezes o volume ocupado pelo vapor sobre a quantidade de matéria do vapor e a temperatura desse vapor. Mas também corresponde à pressão do ar vezes o volume do ar sobre a quantidade de matéria do ar e a temperatura do ar. Veja que o vapor está ocupando o mesmo volume que o ar nessa pressão parcial que ele está exercendo. E a temperatura também é a mesma. Então, nós podemos dizer que a quantidade de matéria de vapor, de água, neste caso, vai ser igual à pressão do vapor de água sobre a pressão total vezes o N total, né, de ar que a gente tem na situação. Isso vale tanto para a situação lá em cima quanto para a situação lá embaixo. A massa de água que vai precipitar vai corresponder à diferença entre a massa de água que a gente tem, né, massa de vapor que a gente tem aqui embaixo e a massa de vapor que nós vamos ter lá em cima. Então, a gente vai dizer que isso vai corresponder à massa molar vezes a diferença entre a quantidade de matéria de vapor aqui embaixo e lá em cima. O valor da quantidade de matéria de vapor vai ser a pressão do vapor sobre a pressão
do ar vezes N, onde N é a quantidade de matéria total que a gente tem de ar, que pouco vai mudar aqui de baixo lá para cima. Por quê? Porque o valor da pressão do vapor de água é muito menor do que o valor da pressão total do ar, significando que a quantidade que condensou, se comparada ao volume total, a quantidade total de mols, é muito pequena. Então, nós podemos deixar desta forma. Vou colocar aqui esse N em evidência. E o valor deste N vai corresponder à massa total de ar sobre a massa molar do ar. A massa molar do vapor de água, que a gente conhece, é igual a... Bem, o H vale 1, 1 grama por mol, né? E como aqui a gente vai pegar e dividir um pelo outro, a gente pode usar na mesma unidade o valor dessas massas molares. Então vamos lá. Massa de vapor que a gente vai ter. Massa molar de vapor. 1 do hidrogênio e 16 do oxigênio, que dá 18 gramas por mol. Então vamos colocar aqui o P0 do vapor, 1,7 kPa. Então 1,7 kPa. E o P0 lá embaixo, 100 kPa. Então a gente coloca 100 kPa. A gente também vai colocar o valor do P1 de vapor lá em cima, 0,08 kPa, dividido pelos 80 kPa. O valor da massa de ar que subiu nessa hora, bem, a gente já sabe que foi 9 vezes 10 a 9 quilogramas. E a massa molar do ar, considerando 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, vai dar aproximadamente 29, vamos arredondar para 29 gramas por mol. Essa unidade aqui se cancela com aquela. Quilopascal, 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 e a gente vai ter o quilograma como unidade da resposta. Em quilogramas, a massa que precipitou nesta hora, que a gente aqui observou, vai dar algo em torno de 1,99 vezes 10 elevado a 7 quilogramas. E isso daqui a gente consegue saber o quanto vai ser de volume em metros cúbicos. Então, nós vamos ver aqui em metros cúbicos de água. Então, ele já quer de água precipitada. A gente sabe que o volume é igual à massa dividido pela densidade. Nós temos, vamos arredondar ali para 2, né? 2 vezes 10 a 7, aproximadamente, quilogramas. E a densidade da água que a gente tem é de 1.000 quilogramas por metro cúbico, o que vai corresponder a 2 vezes 10 a quarta metros cúbicos de água, isso acontecendo em 1 hora, como foi pedido pelo enunciado. Fique então o último questionamento. Explique qualitativamente a razão pela qual os desertos se formam no lado continental das cordilheiras. Conforme vimos, a passagem do ar da região oceânica para a continental ocorre com decréscimo da umidade, ou seja, a precipitação que ocorreu na região costeira. Assim, o ar seco que chega ao lado continental está relacionado à formação dos desertos. Gostou da nossa resolução? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!